Você passou a vida ouvindo sobre o amor, a redenção e os milagres de Jesus de Nazaré. Você conhece o Sermão da Montanha, as curas, a crucificação. Mas, e se eu disser que a verdadeira essência da mensagem de Cristo, aquilo que fez seus discípulos mais íntimos ficarem em choque, não é o que nos foi ensinado nos púlpitos? E se houver um segredo oculto nos seus ensinamentos, uma verdade proibida que, se fosse plenamente entendida, transformaria radicalmente a sua fé e a sua visão sobre o seu próprio potencial, o que Jesus ocultou por trás das parábolas, e por que essa revelação íntima foi silenciada pela Igreja? Prepare-se, pois o que vamos revelar hoje fará você questionar tudo o que sabia. Se você também está curioso sobre esse mistério, inscreva-se agora para não perder nenhuma revelação futura e compartilhe sua opinião sobre o que a Igreja apagou nos comentários abaixo. O mistério reside nas palavras do próprio Jesus que ele reservava para o seu círculo mais restrito. Nos evangelhos canônicos encontramos a famosa distinção: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13:11. Essa simples frase revela que Jesus tinha dois níveis de ensino: um público, através de parábolas veladas para as multidões, e um oculto, para os discípulos, destinado a desvendar os segredos do reino. Mas o que eram esses mistérios que foram censurados e transformados em doutrina esotérica, pública? Para desvendarmos o mistério, precisamos olhar para as tradições proibidas, especialmente aquelas que a Igreja primitiva fez o máximo para apagar, os textos apócrifos e as escolas gnósticas. A palavra gnosis significa conhecimento em grego, e muitas tradições do cristianismo primitivo, sobretudo as que não foram adotadas pela Igreja de Roma, defendiam que a salvação não vinha apenas da crença cega, mas sim de um conhecimento transformador de si mesmo e da natureza divina. E o que Jesus faria que você nunca imaginou? Ele os confrontaria com o seu próprio poder. O segredo que Jesus ocultou não era sobre um Deus distante, mas sobre o Deus que habita em você. Pense no Evangelho de Tomé, um dos textos silenciados encontrados em Nag Hammadi, no Egito. Nele, Jesus diz aos discípulos: se revelardes o que tendes em vós, o que revelardes vos salvará. Se não o revelardes, o que não tiverdes revelado, vos destruirá. Esta não é uma mensagem de pecado e condenação eterna, mas uma chamada radical ao autoconhecimento como o caminho para a divindade. O reino de Deus, segundo Jesus nestes ensinamentos proibidos, não é um lugar futuro, mas um estado de consciência presente, que está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. A Igreja, ao longo dos séculos, escondeu essa mensagem, priorizando a doutrina de um Messias que era exclusivamente um Salvador externo, em vez de um Mestre que revelava a divindade interna. Se a salvação depende do conhecimento de si mesmo e da compreensão de que você é filho do Pai vivo, isso minimiza a necessidade de uma vasta hierarquia eclesiástica. A verdade proibida é que Jesus te viu não apenas como um pecador a ser salvo, mas como um Deus em potencial, com o mesmo poder e a mesma essência de Cristo. Qual a implicação disso? Isso significa que a maior obra de Jesus não foi morrer na cruz, mas revelar aos seus discípulos a chave para a transformação da consciência. Ele os ensinou a enxergar através do véu da ilusão material, o cosmos, para reconhecer a luz divina encarcerada em seus próprios corpos. O que você faria se soubesse, com total convicção, que a sua divindade não é algo a ser alcançado depois da morte, mas sim uma verdade a ser descoberta e revelada agora? Esse é o mistério que eles tentaram apagar. A ousadia de Jesus em revelar a divindade interna de seus seguidores é a razão pela qual a mensagem foi proibida. Nos ensinamentos silenciados, Jesus não estava apenas pregando o reino de Deus, ele estava instalando o reino dentro de seus discípulos. Um dos exemplos mais chocantes e ocultos disso é o seu papel como subversivo da lei e da tradição estabelecida. Jesus não estava interessado em reformar o templo. Ele estava apagando a necessidade dele.
Ele não estava apenas ensinando sobre o amor ao próximo, mas sobre um amor radical que quebrava todas as barreiras sociais e religiosas da época. Pense em como ele agiu em relação à lei de Moisés. Ele disse: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir." Mateus 5,17. A verdade escondida nesse cumprir é que ele elevou a lei de regras externas para princípios internos. Ele moveu o foco da ação para a intenção. Não basta não matar, é preciso não sentir raiva. Não basta não adulterar, é preciso não cobiçar no coração. O que Jesus faria que você nunca imaginou? Ele te daria a responsabilidade total por sua própria salvação. Ele te diria que o julgamento não é uma corte externa, mas um processo interno de despertar. Essa é a gnose que a Igreja censurou. O Evangelho de Maria Madalena, outro texto proibido, revela uma conversa onde Jesus capacita Maria e, por extensão, todos os seus seguidores a buscar a paz em si mesmos e a pregar o Evangelho sem medo. Maria, que a Igreja ocultou e descaracterizou, é revelada como a discípula que compreendeu os segredos mais profundos, a ponto de Pedro e outros a questionarem por que Jesus a amava mais. A verdade é que Jesus estava construindo uma comunidade de iluminados, de mestres que não precisariam de templos, sacrifícios ou sacerdotes como intermediários. O templo seria o próprio corpo, purificado pelo conhecimento. Em João 14:12, ele faz uma afirmação que parece tão grandiosa que frequentemente é espiritualizada ou silenciada. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. O que Jesus faria que você nunca imaginou é te dar a chave para realizar obras maiores. O que a Igreja fez com essa afirmação? Ela a apagou do nosso entendimento prático, transformando-a em uma promessa distante ou puramente metafórica, e não em um potencial a ser revelado e manifestado agora. A doutrina que se consolidou colocou Jesus em um patamar de divindade inatingível, ocultando a sua face humana como mestre que ensinava a todos a se tornarem como ele. A verdade proibida é que Jesus, através de seus ensinamentos escondidos, pavimentou o caminho para que cada um de nós pudesse expressar o Cristo, o potencial divino inerente à natureza humana. Qual a sua reação ao confrontar esses mistérios? Você se sente desafiado pela ideia de que a sua busca pela fé deve ser, na verdade, uma busca pelo seu eu mais profundo? Será que a Igreja ocultou isso por não querer que o poder da revelação estivesse nas mãos de todos, sem o filtro da autoridade? O cerne do ensinamento silenciado de Jesus, que foi sistematicamente apagado da doutrina dominante, reside na sua compreensão sobre a natureza da realidade e do sofrimento. O que você nunca imaginou que Jesus faria é te ensinar a dominar o medo e a transcender a dualidade da existência. A verdade proibida que emerge dos seus segredos é que a vida na Terra é uma escola, e o sofrimento uma ferramenta, e não uma maldição. Ele revelava aos seus discípulos a importância de estarem no mundo, mas não serem do mundo. Essa distinção não é geográfica, mas de consciência. O mundo, em seu sentido de ilusão material e de apego às coisas passageiras, é o que nos prende, e a gnose, o conhecimento oculto, é o que nos liberta. A grande revelação que a Igreja censurou é que o verdadeiro milagre não é caminhar sobre a água, mas sim andar sobre a ilusão. O maior ensinamento de Jesus é a sua mestria sobre o próprio corpo e sobre o ambiente. Ele demonstrava total autoridade sobre a natureza, acalmando a tempestade, sobre a matéria, multiplicando pães, e sobre a morte, ressuscitando Lázaro. Essas não eram apenas exibições de poder divino, mas exemplos do que o Filho do Homem e o Filho do Pai pode realizar quando alcança a plena consciência de sua essência. O que Jesus faria com você hoje? Ele o convidaria a ir além da religião e a abraçar a espiritualidade prática. Ele o desafiaria a manifestar a sua própria luz, a curar, a transformar e a perdoar, com a mesma autoridade que ele demonstrou. O mistério escondido é o da ressurreição diária.
a capacidade de morrer para o velho eu, ignorante e medroso, e renascer para a consciência de Cristo. O impacto de revelar essa verdade é profundo. Se o reino está dentro de nós, e se a gnosis de si mesmo é o caminho, então o poder da fé reside em nossa capacidade de acreditar e agir como o Cristo. Isso não diminui o sacrifício de Jesus. Pelo contrário, eleva-o como o ato supremo de revelação e de abertura do caminho para que outros o seguissem. Ele não morreu para que tivéssemos uma religião, mas para que tivéssemos a vida em abundância. João 10:10. Uma vida de poder, conhecimento e soberania sobre as ilusões do mundo. O que faremos com esse conhecimento oculto? Continuaremos a tratar Jesus como uma figura histórica distante e inatingível, ou aceitaremos o seu convite radical para despertar o Cristo que reside em nós? A verdade que a Igreja escondeu é que a verdadeira fé exige coragem, a coragem de olhar para dentro, de revelar os seus próprios segredos e de viver como um reflexo da glória divina. E você, o que pensa sobre essa verdade proibida? Você acredita que Jesus tinha ensinamentos ocultos para seus discípulos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos que buscam a verdade mais profunda da fé. Se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão abaixo para não perder os próximos vídeos onde vamos revelar o que a história silenciou.